Paisagens perdidas. A tarde recolhe o manto, carqueja e caraguatá. Na corticeira um sabiá floreia o último canto, alargando o gargarejo da sanga que se desmancha a um eco pedindo cancha no primitivo falquejo. A lua nasce num beijo, prateando o lombo do cerro, e um grilo acorda um sincero no meu retiro de andejo. Paisagens de campo e alma, perdidas no vem e vai, soluços do Uruguai, que a bebe lua se acalma. A noite passa a mão salva, e com ela vem a saudade, olfateando a claridade das brasas da estrela d'alva. Nascem rugas no semblante, paisagens da natureza. Ai, a força da correnteza não pode levar por diante. Então exige que eu cante quando me encontro desperto. Mas sempre que chego perto, meu sonho está mais distante. Paisagens de sombra e luz, como pude perdê-las? Ficaram as 5 estrelas fazendo o sinal da cruz. Aplausos então para Luana Leise da Silva. É uma palestra, né? Uma apresentação da cultura sul-rio-grandense. Boa noite, seu Júlio. Boa noite a todos. Agradecemos a presença, então, aqui nesse espaço muito importante, a qual iremos utilizar esse espaço para tratar um pouco da história e da cultura do Rio Grande do Sul. A cultura, a história, ela faz parte de todo o processo de constituição do gaúcho. O gaúcho tem por obrigação saber a história do seu torrão nativo. Então, por isso que o grupo tradicionalista, Amigos da Tradição, trazem essa proposta para falarmos um pouco sobre a história do Rio Grande do Sul e a história leopoldense. Então a proposta hoje é trazer para vocês um pouquinho, um sobrevoo sobre a história do Rio Grande do Sul e especificamente sobre a história de São Leopoldo. O título da apresentação é a Constituição da Cultura Gaúcha no Vale do Rio dos Sinos. A história do Rio Grande do Sul, ela se constitui a cada um de nós que estamos aqui, historicamente estabelecida pela história de nossas famílias, pela história do nosso passado. Quando nós utilizamos uma bombacha, colocamos um lenço, vestido de prenda, nós temos que lembrar que nós não estamos só cultuando uma história do Estado, mas estamos cultuando também a história da nossa própria família, dos nossos antepassados, que firmaram um garrão nesse território, estabeleceram aqui as suas moradias e construíram a história do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul e do Vale dos Sinos é composta por vários grupos e etnias, sendo que o primeiro grupo, logicamente, são os nativos. Então a cultura gaúcha, nas suas diversas representações, na música, na dança, nos jogos, na culinária, vai trazer a presença de cada uma dessas etnias. E é importante a gente trazer isso à mente toda vez que tratamos de cultura e tradição gaúcha. Os primeiros moradores na região são os nativos, popularmente chamados de indígenas. Por que se estabelece nessa região? Os nativos vêm para cá porque é uma região de muitos rios, muitos banhados, e vinham da caça, da pesca e da coleta. Então aqui se estabelecem muitos grupos nativos. E esses grupos nativos se mantêm aqui porque esse espaço lhe dá condição de se manter, assim como outros grupos virão posteriormente.
Esses nativos vão nos legar uma das principais coisas que todo gaúcho faz pela manhã, que é o hábito de tomar o seu chimarrão, o seu mate. O chimarrão ele é um hábito dos nativos, dos indígenas, que nós continuamos exercendo esse hábito historicamente, mas que infelizmente muitas vezes as pessoas desconhecem a sua origem. Desconhecendo a origem, eu não estou tratando também da cultura, e eu preciso também saber a origem das coisas para poder cultuar essa cultura. Aqui nós podemos ver então uma imagem da região aqui do Vale dos Sinos, nas proximidades do Morro Sapucaia, que é uma região de muitos baixios. Ainda hoje, pela questão geográfica, é uma região que se possibilita a existência de muitos arroios, muitas sangas e muitos rios. Infelizmente hoje grande parte poluído, mas nesse período aqui ainda, lá no século XV, XVI, XVII, ainda acessando peixes e outros animais de caça nesse espaço aqui. A região de São Leopoldo, dessa região que nós estamos, era servida ou servia 3 grupos nativos: os Araxanes mais ao sul, os Guananazes mais em direção ao oeste e acima ao norte os Caguás. Esses 3 grupos indígenas, por serem nômades, circulavam pela história, pela parte aqui da região de São Leopoldo, caracterizando essa utilização nômade do espaço. Avançando um pouco mais na história, nós temos a introdução no Rio Grande do Sul das reduções jesuíticas. Essas reduções vão trazer, junto com os índios reduzidos e com os padres jesuítas, a criação de gado vacuno. Esse gado, que vai ser trazido pelo espanhol Cristóvão de Mendoza, vai se procriar muito e muito na região de todo o estado do Rio Grande do Sul, dando condição para que se praticasse a pecuária, que vai ser a base da economia do Rio Grande do Sul. Nesse mapa nós podemos verificar então ao norte a região das missões jesuíticas, que vão ser as reduções, onde tem os pontos são as reduções. Mas o que muitas pessoas não sabem, que as reduções possuíam instâncias missioneiras, e essas instâncias se estendiam ao longo do estado do Rio Grande do Sul, inclusive invadindo a região do Uruguai, chegando até a região de Sapucaia do Sul, com uma instância de São Luís. Essa instância de São Luís chega até a região de Gravataí, aonde hoje em Gravataí foi colocada uma cruz missioneira, exatamente pelo fato de que essa região também pertencer à região missioneira, não só a região lá das missões, das igrejas, mas também as instâncias missioneiras que iam até o Uruguai adentro e vinham até a região aqui de Porto Alegre. A produção de gado, a criação de gado vacuno, após as reduções jesuíticas, esse gado vai se tornar disperso, vai procriar livremente, dando a condição que as pessoas que aqui moravam no território rio-grandense conseguissem emprear ou caçar o gado. Caçando esse gado, eles conseguiam juntar esse material, fazer as tropeadas e sair do Rio Grande do Sul pela região litorânea, chegando até Laguna, Lages em Santa Catarina e finalmente em Sorocaba, na região de São Paulo. Essas tropeadas que vão trazer o hábito da criação do gado e o ganho do capital com o gado, com a formação das primeiras instâncias. Então nós temos regiões que são formadas, povoamentos mais ao sul, temos a colônia do Sacramento, que é uma possessão portuguesa, e a próxima possessão portuguesa era a cidade de Laguna, e em seguida a cidade do Desterro, que é a atual Florianópolis. Entre um espaço e outro, espaço territorial, não existia nenhuma outra povoação, sendo um território disputado entre portugueses e espanhóis, exatamente pela quantidade de gado que aqui existia. Nessa questão dos territórios, Portugal e Espanha disputavam no Rio Grande do Sul. E por isso é importante a gente entender por que muitas vezes o nosso falar, a nossa maneira de se portar é muito próximo do gaúcho platino, do gaúcho da Argentina, do gaúcho do Uruguai. Porque nós também somos aqui território de entradas e saídas de espanhóis. Então nós adotamos práticas e culturas também dos espanhóis.
Essas práticas e culturas espanhóis trazem para nós características que vão também formar o ideário do povo gaúcho. O próprio chapéu de feltro, ele é um chapéu de produção espanhola, que vai se trazer para o Rio Grande do Sul com essa intenção. O gaúcho, no período das tropeadas, utilizava um chapéu feito de palha, não um chapéu feito de feltro, ou o chapéu chamado chapéu de pança de burro. Então essas interações que se tem entre Portugal e Espanha e os moradores nativos é que vão começar a formar o tipo do gaúcho. Aqui vocês podem verificar um mapa da região metropolitana de Porto Alegre, onde nós temos lá em cima o Rio dos Sinos e a divisão em várias sesmarias. Cada um desses espaços, cada um daqueles espaços demarcados, são uma sesmaria que era doada para portugueses que aqui se estabeleciam. Muitas famílias se estabelecem em várias sesmarias. Vocês podem ver ali na região da Lagoa dos Barros que o proprietário é Manuel de Barros Pereira. Toda aquela região era de uma família só. A região de São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, pertencia à família de um cara chamado Antônio de Souza Fernando, com seus descendentes, como Francisco Pinto Bandeira, que era seu genro, e o Rafael Pinto Bandeira, que era seu neto. Se estabeleceram aqui nessa região, então eram donos de sesmarias. A partir desse trabalho que eu acabei fazendo uma pesquisa que está disponível aqui para quem tiver interesse, né? Que é a chegada do primeiro sesmeiro aqui na região a partir de 1740, que é um cara chamado Antônio de Souza Fernando, um português da região do Valongo, que é próximo da cidade de Porto, em Portugal. Está disponível para quem tiver interesse em adquirir. É um romance histórico baseado na história, fundamentado em documentos históricos, que vai começar a formar a maneira de pensar do português continental aqui na região. O Antônio de Souza Fernando é natural do Valongo, só para vocês terem uma ideia de como se formam as famílias aqui. Ele sai do Valongo em 1719 e vai para o Rio de Janeiro com destino à colônia de Sacramento. Ele fica um ano na colônia de Sacramento, depois ele acaba um ano no Rio de Janeiro, depois vai para a colônia de Sacramento. Da colônia de Sacramento, ele vai para Rio Grande, 1737, estando na fundação da primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul, que é o Forte Jesus Maria José. Depois, em 37, ele fica de 37 a 39, ele vem para a região de São Leopoldo. Nesse período não era nem Sapucaia nem São Leopoldo, era chamado aqui a região de Viamão, Campos de Viamão. Ele se estabelece aqui, ganhando uma sesmaria de 15 quilômetros sentido sul-norte e 5 quilômetros sentido leste-oeste. Aqui nós vemos como eram as viagens nesse período, né? O deslocamento de Portugal até a região do Rio de Janeiro. As viagens levavam em média 2 meses e meio de barco. E esses 2 meses e meio de barco, as pessoas conviviam no mesmo espaço, fazendo as suas necessidades e tendo todas as interações possíveis. Muitas pessoas morriam nessas viagens e acabavam sendo, às vezes, jogados ao mar, porque não tinha como esperar para enterrar quando chegasse em terra. Então, esse cidadão, Antônio de Souza Fernando, ele faz essa primeira viagem, levando 2 meses de viagem, e chega até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele vai permanecer um ano praticamente, 11 meses, e ele vai se deslocar até a colônia de Sacramento. Lá na colônia de Sacramento ele fica de 1719 até 1737. Nesse período que ele se estabelece na colônia de Sacramento, o Antônio de Souza Fernando vai aprender muito com os espanhóis, com os platinos, e vai ensinar muito sobre a cultura portuguesa. Todos nós que aqui estamos temos uma história pregressa, uma história familiar. E provavelmente os senhores ou as senhoras que aqui estão, provavelmente têm um antepassado comum ao que está ao lado de você. Isso a gente pode verificar pela história familiar. Então muitas pessoas que vão ser arroladas aqui nessa exposição podem ser ascendentes de vocês, podem descender dessas pessoas. Isso, quando a gente faz uma pesquisa histórica, a gente acaba descobrindo.
Essa aqui é a Sesmaria do Antônio de Souza Fernando, só vocês terem ideia das proporções de Sesmarias. Ela se estendia, onde hoje é Esteio, até a região da Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e de Sapucaia, 5 quilômetros em direção a Gravataí. Era um terreninho considerável, 15 por 5 quilômetros, né? Dá para plantar umas alfaces, né, Paludo, ali? Dá para plantar umas alfacezinhas ali, então é um espaço relativamente grande. O Antônio de Souza Fernando, então, ele vai casar lá em Portugal com uma senhora de nome Apolônia de Oliveira e vai ter diversos filhos. Desses filhos que o Antônio de Souza Fernando tem, uma das filhas, a Clara Maria de Oliveira, por exemplo, vai casar com um cara também do Valongo, chamado Francisco Pinto Bandeira, que por acaso são os pais do Rafael Pinto Bandeira, que era chamado, historicamente, de Espada Continentina. Foi o português que aqui se estabeleceu, que na realidade ele era brasileiro, rio-grandense, nascido no Forte Jesus Maria José, que é Rio Grande. Foi o cara, um dos que garantiu o território para Portugal. Então, historicamente, é o primeiro herói rio-grandense, o Rafael Pinto Bandeira, que vai segurar os espanhóis para não invadirem o território português. Ele é neto do Antônio de Souza Fernando, que veio habitar aqui na região de São Leopoldo. E aqui nós temos um documento falando sobre exatamente a Sesmaria dele, né? Que ele recebe essa Sesmaria, e essa Sesmaria é deixada pelo filho dele, deixando nessa Sesmaria uma grande quantidade de árvores e de animais, como a gente vai ver a seguir. Uma outra situação que é muito pouco falada na história do Rio Grande do Sul, e principalmente nessa região, é a presença de afrodescendentes escravizados. Quando nós falamos em história do Rio Grande do Sul, muito pouco se fala sobre os escravos. E aí tem a polêmica lá dos lanceiros negros. Mas a escravidão está presente também aqui em São Leopoldo. Nessa Sesmaria do Antônio de Souza Fernando, ele tinha 7 escravos. Eram propriedade dele 7 escravos. Ele usava mão de obra no trabalho do campo de 7 escravos. Esse documento que consta essas relações está lá no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e disponível para quem quiser pesquisar. Ele também possuía naquele terreninho dele lá 650 animais. Então ele tinha uma grande produção tanto do gado quanto de animais equinos, né? Então cavalos, éguas. E por que ele utilizava isso? Para que ele utilizava isso? Para a lida do campo e para vender, para negociar. E aí nós temos a formação do povo rio-grandense, inclusive em São Leopoldo, né? São Leopoldo se fala muito da presença dos alemães, mas antes dos alemães, em São Leopoldo já estavam os portugueses, e estavam os africanos, e estavam os nativos. Quando os alemães vieram aqui em 1824, São Leopoldo já existia enquanto espaço territorial. Então nós temos um mapa aqui da movimentação dessas etnias a partir da chegada dos açorianos em 1752 e depois dos portugueses, dos alemães e dos italianos. Aqui em São Leopoldo vai se instituir em 1783, num bairro lá chamado Feitoria, a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Essa Real Feitoria vai ser transferida de Canguçu, do sul do estado, em 1783 e dura de 1783 a 1789 aqui em São Leopoldo. Ela fecha em 1789 e os alemães chegam em 1824, então um grande período depois. Então já estavam aqui portugueses, escravos, quando chegam os alemães. Esse mapa retrata então a região aqui de São Leopoldo. Vocês podem verificar ali que acima está o Rio dos Sinos, e pelo nome das estâncias, vocês podem ver que os estancieiros que habitavam aqui, que tinham Sesmarias, a sua grande parte eram parentes, ou eram filhos, ou eram cunhados, ou eram genros. Eram todos proprietários do mesmo território. Então a família Pinto Bandeira, por exemplo, era dona de uma grande quantidade de terras aqui. Os alemães que vêm para cá em São Leopoldo, na sua grande maioria,
são pessoas de descendência germânica, mas muitos deles não são alemães, são franceses, prussianos e romenos. Mas quando chegaram aqui foram identificados como alemães. Então tem sobrenomes, por exemplo, Girtz é um sobrenome romeno, não é um sobrenome alemão. E aí o que acontece? A família, ela cria na história familiar uma descendência que ela não tem, porque os caras não buscam pesquisar a sua história. Então muitas das pessoas acham que a história é só contar coisas relacionadas a pessoas alheias a ela própria. Nós somos produto da história, e todo gaúcho deveria saber a história da sua família, saber a história do estado, mas saber a história da sua família, porque provavelmente os familiares de vocês estiveram na Revolução Farroupilha, estiveram na Revolução de 93, na Revolução de 23, foram degolados ou foram degoladores, né? Foram estancieiros ou foram peões, foram escravagistas ou foram escravos, mas lá estavam com certeza, porque ninguém nasce de geração espontânea, né? Todo mundo vem do antepassado. Nós temos um pai e uma mãe, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, e vai duplicando quanto mais a gente vai para o passado. Então nós descendemos de milhares de pessoas que fazem a gente estar presente aqui nesse dia. Então nós devemos honrar o nosso passado conhecendo essa história. Pode passar esse? Também nós temos aqui a presença de outros grupos que são italianos, poloneses, açorianos, portugueses, espanhóis, austríacos, sírios, palestinos. Cada um desses grupos humanos vão trazer para o Rio Grande do Sul e para a nossa cultura rio-grandense um pouco do seu quinhão. Tem pessoas que comem pão com torresmo, tem pessoas que comem pão com criba, tem pessoas que comem grostoli, tem pessoas que comem cueca virada. Por que muda o nome? Porque a cultura que vai estabelecer o nome é diversificada, mas o objeto é o mesmo. Pode passar. Os primeiros alemães são trazidos pelo Schaefer para cá, para São Leopoldo. Eles fazem parte de uma região da Alemanha, que é o norte da Alemanha, que é Mecklenburg. Essa região, como o Schaefer ele tenta trazer os alemães para cá, e o Império Alemão não aceita, ele consegue trazer quem? Aquelas pessoas que o Império Alemão não queria, que eram prisioneiros. Então ele vai trazer uma grande quantidade de alemães que vão estabelecer aqui na região, que são prisioneiros na Alemanha. Então os primeiros alemães que chegam aqui não são a nata, a melhor nata da Alemanha, são exatamente o contrário, aquilo que a Alemanha não queria. Depois a Alemanha vai começar a mandar familiares que querem vir para cá. Mas o termo Mecklenburg, por exemplo, até pelos alemães é utilizado nas colônias como sinônimo de ladrão da igreja, que são aqueles que fazem parte do primeiro momento da colonização alemã. E aí nós temos a questão dos afrodescendentes, né? Infelizmente no Brasil, a partir do período republicano, se decide queimar todos os documentos referentes aos escravos, prejudicando a história dos afrodescendentes. Então não se tem como pesquisar muito com eles a partir do período republicano, porque o governo republicano toca fogo nos documentos. E aqui, para vocês entenderem um pouco o que é São Leopoldo, né? Na Farroupilha, quando a gente fala em São Leopoldo, as pessoas acham que São Leopoldo é esse núcleo urbano. Se vocês observarem o mapa, ali embaixo tem Canoas, lá em cima Nova Petrópolis, à esquerda São Sebastião do Caí e à direita Taquara. Toda essa área, tirando Novo Hamburgo, é São Leopoldo. Então hoje o que é Picada Café, Ivoti, Dois Irmãos, Esteio, Sapucaia, era São Leopoldo. Então quando tem um combate Farroupilha em São Leopoldo, pode ser em qualquer uma dessas regiões, quando a gente olha um documento. Então São Leopoldo era muito maior do que a gente tem hoje como cidade. Então a gente tem que olhar para o passado em cima de pesquisas históricas para referir essa questão. Aqui um outro mapa que refere às chamadas linhas leopoldenses, né? E aqui as primeiras moradias construídas pelos colonos alemães estabelecem São Leopoldo, né? Vão utilizar a própria mata que se tem para construir suas moradias.
E aí nós entramos na revolução ou guerra que nós estamos tratando na Semana Farroupilha, que é a Guerra dos Farrapos. Quando a gente fala em Guerra dos Farrapos, a gente acha que isso acontece em outros lugares e não aqui na região. Aqui em São Leopoldo vai ser constituído um grupo de militares chamado Corpo de Voluntários Alemães, que eram a favor dos imperiais. Não eram farroupilhas, eram imperiais. Parte dos alemães estabeleceram em São Leopoldo não lutaram em prol dos farroupilhas, eles lutaram em prol do Império Brasileiro, eram legalistas, mas um outro grupo era farroupilha. Esse outro grupo vai trazer então uma discussão sobre a posição dos representantes dos farrapos e dos imperialistas em São Leopoldo. Essa posição dos farrapos e imperialistas é que vai constituir a ideia ou ideário farrapo na região. Então nós temos dois grupos bem estabelecidos, os imperialistas e os farroupilhas. E aqui nós temos um exemplo do coronel João Daniel Hillebrand, que era um imperialista, um alemão aqui de São Leopoldo, que está enterrado aqui no cemitério perto ali do Padre Royce, né? Aquele cemitério de São Leopoldo, aqui de São Leopoldo, que ele vai dizer sobre um combate que tem aqui na região, que foram atropelados dois rebeldes. Os rebeldes são os farroupilhas, né? Onde ficaram baleados e acabaram fugindo para os matos, deixando os cavalos e os materiais. Essa aqui é uma comprovação que São Leopoldo, Sapucaia fazia parte de São Leopoldo, mas nos documentos é referido como Sapucaia, como Dois Irmãos, como Joaneta, como outros distritos de São Leopoldo, que vão caracterizar a localização de São Leopoldo, mostrando que os farroupilhas sim combateram nessa região. E não é um espaço só da gente tratar a cultura com dança, com música, com poesia, mas a gente entender que a Revolução ou Guerra dos Farrapos foi sim um movimento político e ideológico. A gente tem que entender isso, senão a gente destitui a história de tudo aquilo que ela representa. E aqui nós temos o outro lado, que eram os farroupilhas. Esse alemão aqui, o Hans Salit, que é nascido na Pomerânia, acaba morrendo aqui na região. Ele morre em 37, em seguida que começa a Farroupilha. Ele vai juntar vários alemães para combater o corpo de voluntários alemães do Império Brasileiro. Ele vai combater e até por isso ele vai ser morto. Então esse grupo aqui é um grupo que vai contra o Império. Ele vai ser sepultado aqui na região, mas não se fala muito sobre ele, porque a figura mais importante é o Hillebrand, não ele, porque ele era um farrapo. A memória da Guerra dos Farrapos aqui na região vai se constituir como uma memória legalista, não uma memória farrapo. E aqui é uma ideia da quantidade de materiais que eles possuíam no combate. Pode passar? Então, o que é importante nós percebermos? Nós, como pessoas da atualidade, da contemporaneidade, nós fazemos parte da história do Rio Grande do Sul como pessoas do presente, mas nós somos construção do passado. Nós somos pessoas que vieram de revolucionários, de imperialistas, de contrários à estrutura, mas constituímos também parte da história. Eu convido todos os senhores e todas as senhoras que reflitam sobre a sua origem familiar, sobre da onde vem a sua família, aonde estavam os seus antepassados nesses períodos históricos, para aí sim reverenciar a Semana Farroupilha com todo o ímpeto que essa efeméride, que esse período deve ser rememorado. Muito obrigado. Muito obrigada, Júlio, por compartilhar.